5 anos, acompanha a nossa irmã Luana, as demais podem ficar aqui. Reverendo Ezequiel, vem aqui à frente, irmão. O irmão vai conduzir a pregação esta noite. Estejamos com o coração aberto e orando por ele também. É a primeira vez que ele vai pregar como reverendo, né? Então, para nós é uma grata satisfação em ouvir pela primeira vez o reverendo Ezequiel, né? E deixa eu orar por ti novamente, embora o irmão já orou. Deus, obrigado por esse privilégio e peço que o Senhor abençoe a vida do reverendo Ezequiel, coloque em seus lábios as tuas palavras e abra o nosso coração para ouvir atentamente, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Ok. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que alegria. Estou muito alegre mesmo, muito feliz de estar mais uma vez aqui em casa, né? Estar mais uma vez aqui na Igreja Presbiteriana de Divinópolis. Como o pastor falou, eu lembro o primeiro dia que eu entrei aqui e que a Arlete recepcionou eu e a Sara, né? E desde então nós somos sempre muito bem recebidos nessa igreja. Caminhamos aqui por, se não me engano, 7 anos, né? 7 bons anos, que fizemos muitas amizades. Foi um tempo muito bom. Eu estou muito feliz, né, de ser filho dessa casa. Foi aqui que eu aprendi os primeiros passos, pode-se assim dizer, na teologia reformada, nessa nova etapa da minha vida. E foi a igreja que me enviou também para o presbitério, para o seminário, que confiou em mim, que pôde me acompanhar no período de licenciatura. Então, estou muito feliz de estar fechando esse ciclo e tudo isso eu devo especialmente a Deus. Eu queria deixar registrado também, antes de entrarmos no texto, a minha gratidão, primeiramente a minha gratidão a Deus, que apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas falhas, e apesar dos meus pecados, ainda assim, aprove Ele me chamar para a sua obra, né? Teve misericórdia de mim, e é a graça dele que me sustenta, né? Quando Ele olhou para mim, não havia nada, absolutamente nada, nada de bom que Ele pudesse encontrar em mim, mas aqui estou pela graça dele, né? Sustentado pela sua força, pelo seu poder. Também gostaria de deixar minha gratidão aqui registrada aos meus pais também, né? Estão aqui meu pai, Rosemi, minha mãe, Vânia, minha avó, meu sogro também estão aqui, meu irmão, uma família que me acompanhou nesse período de seminário, e Deus sabe como que foram pessoas que também me sustentaram também em oração. Então eu devo também isso, primeiramente a Deus, a minha família, e também eu gostaria de registrar um agradecimento ao conselho dessa igreja, né, aos presbíteros que me acompanharam por esses 4 anos, ao conselho de então e ao conselho da época também que eu fui ao seminário, presbíteros que também não estão mais, mas que pessoas a quem eu devo também muito, que me ensinaram muito. Então, eu agradeço muito ao conselho dessa igreja pela confiança, pelo acompanhamento, por toda a ajuda mesmo, até mesmo a ajuda financeira, o seminário, tudo que a igreja fez por mim. Agradeço também a essa igreja de modo geral, aos membros muitos membros aqui eu sei oraram por mim, pela minha família, me abençoaram de diversas formas, né? Se eu cheguei aqui, é porque Deus usou vários instrumentos nessa caminhada, sem os quais eu com certeza não estaria aqui. Então Deus, na sua misericórdia, levantou diversas pessoas, conselho dessa igreja, presbítero, pastor José Roberto, essa igreja de modo geral, a minha família e tantos outros amigos, e Deus, na sua misericórdia, me sustentou até aqui, por braços, né, dessas pessoas, pela oração dessas pessoas também. Então está aqui o meu agradecimento, eu sou imensamente grato a todos vocês. Agora podemos adentrar ao texto, uma breve meditação, uma breve exposição, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, e vamos ler o verso 14 ao verso 19. Esse relato de João, ele passa num fim de tarde, é Páscoa, Jesus está no cenáculo, é o famoso discurso do cenáculo, que vai do capítulo 13 ao capítulo
17 de João, e é um momento muito importante, porque é a despedida do Senhor Jesus também. Ali no cenáculo, naquela mesa, na ceia com o Senhor, estavam sentados todos os discípulos. E João aqui está se lembrando daquela ocasião. Foi uma ocasião extremamente complicada, extremamente difícil, porque foi um momento de despedida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nesse momento, ele vai dizer aos discípulos que ele vai partir, que ele vai ao Pai. E os discípulos ficam conturbados ali. É nesse momento que o Senhor Jesus Cristo fala, não se turbe o vosso coração. É nessa ocasião que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. É nessa ocasião também que o Senhor Jesus revela que entre eles havia um traidor. E eles ali ficam perplexos com essa notícia. É nesse momento também que o Senhor Jesus Cristo fala para eles que eles serão odiados de todos por causa do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo fala, olha, eu vou subir ao Pai e esse mundo vai odiar vocês. Vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados por causa do meu nome. Então, os discípulos estão ali nesse momento amedrontados. Como assim estamos perdendo o Mestre? Como assim vamos ser odiados? E tudo isso está ali. Como assim entre nós há um traidor? Todas essas coisas estão acontecendo nesse exato momento. Mas também há boas notícias aqui. É nesse momento que o Senhor Jesus Cristo também revela que ele vai subir ao Pai, mas ele vai enviar o Consolador. Ele vai enviar o Espírito Santo para capacitar os discípulos, não o consolo apenas da sua morte, mas aqui o termo é para capacitação, para capacitar os discípulos a enfrentar todas as adversidades que eles vão enfrentar dali para frente. E para guiá-los a toda a verdade. Tudo isso acontece aqui. É bom termos em mente também o peso das palavras do apóstolo João. Quando João relata o que vamos ler, já se passaram aproximadamente 50 anos. São memórias aqui do apóstolo. Então você pensa que ele está olhando para trás. Ele está narrando situações onde os amigos deles, os discípulos deles estavam ali, mas que agora nenhum mais está ali. Todos foram martirizados. Todos mortos de formas cruéis. Então também são palavras carregadas de um peso emocional. Enquanto estavam aqui os irmãos pastores aqui, eu fiquei lembrando desse texto que eu ia falar agora, e a sensação seria de mais ou menos daqui a 50 anos eu olhar para trás e não ver o rosto de vocês mais, porque vocês perderam as suas vidas na pregação do Evangelho, vocês se desgastaram. Então João aqui, ao escrever isso, ele pode estar se lembrando de Pedro, de André e daqueles homens e saber que eles tiveram fins trágicos, mas é sobre isso que nós vamos falar. Evangelho de João, capítulo 17, verso 14, acompanhe comigo em sua Bíblia. O Senhor Jesus diz assim, verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Só até aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Que nessa noite, Pai, o Senhor rompa a nossa incredulidade. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos nessa noite e abra o nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Não de diversas formas, mas através da sua palavra, da exposição, Pai, do seu evangelho. Que nessa noite, o Senhor, Pai, quebra, ó Deus, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de aprender do Senhor. Que o Senhor, Pai, possa voltar os nossos olhos para o seu Filho amado, que possamos amá-lo ainda com mais força, com mais vigor, ó Deus, é que nós te pedimos nessa noite. Nos humilhe nessa noite, nos quebranta nessa noite, nos console também nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos é a famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus. Aqui é o fim do seu ministério e ele está numa oração pedindo ao Pai vários pedidos. E aqui nós falaremos apenas de duas petições. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, nessas petições, ele não pede ao Senhor, ao Pai, que tire os discípulos do mundo.
Ele fala, não tire esses discípulos, não tire-os do mundo. Mas ele pede que o Pai guarde-os do mal. Por que que o Senhor, então, sabendo que eles enfrentariam todas as adversidades que eles enfrentariam, não pede que eles fossem tirados, que eles fossem protegidos da violência do mundo? Porque nenhum deles foi protegido da violência do mundo. Todos morreram por causa do Evangelho, de forma cruéis. A resposta está no texto que lemos, que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, tinha uma perigosa missão para os seus discípulos. Eu não quero que os tires do mundo, porque, como ele diz no verso 18, ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Mais ou menos é assim, olha, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, apesar de o mundo odiá-los. Eu não quero porque eu vou enviá-los para lá. Eu vou enviar os discípulos para o perigo. Eu vou enviá-los para o meio de lobos. É por isso que não era para tirar eles do mundo. Mas o Senhor pede que Ele livre eles do mal. Então o que nós veremos essa noite é que nós somos santificados pela verdade, mas para uma missão. Nós não somos santificados, não vivemos uma vida de santidade, não buscamos essa vida de santidade, uma consagração para ficarmos aqui apenas, para virmos todos os domingos aqui e louvarmos ao Senhor, o que é muito bom, mas a nossa vida cristã, o foco dela não se limita às paredes da nossa igreja, não se limita à comunhão que nós temos, que é muito boa também. Tem mais um propósito além disso, e é o que nós veremos nesse texto, através das duas petições que nós lemos que o Senhor Jesus Cristo faz. A primeira petição que o Senhor Jesus Cristo faz é uma petição por proteção. É a primeira coisa que ele pede, está no verso 14 ao verso 16. Eu peço que você acompanhe comigo. O Senhor Jesus disse assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nessa primeira petição, o Senhor Jesus revela 3 verdades aqui ainda. A primeira delas é que os discípulos receberam a sua palavra. Ele falou, eu lhes tenho dado a sua palavra. Ao longo do ministério terreno do Senhor Jesus, a principal preocupação do Senhor Jesus foi ensinar os discípulos. Em todos os momentos, em cada situação, fosse andando, fosse sentado, fosse através das ministrações, as grandes multidões, o Senhor Jesus Cristo estava o tempo todo dando enfoque à palavra de Deus, a sua própria palavra, a palavra que o Espírito Santo inspirou. Mas você percebe também que a palavra ela é o ponto central do Senhor Jesus de diversas formas em todos os evangelhos. Se você se lembrar, quando Jesus ele vai ser tentado no deserto, ele enfrenta Satanás com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. É assim que ele enfrenta o diabo. Quando ele vai rebater os fariseus, ele sempre usa as palavras. Vocês não leram? Vocês não sabem como está escrito? Sempre foi assim. Mesmo com os discípulos, ele sempre teve essa preocupação. Eu lembro daquela passagem que os 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, depois da crucificação, desesperançados. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus se coloca do lado deles. E nós podemos pensar, ele sendo Deus, ele poderia confortar aqueles homens de diversas formas. Ele poderia aparecer, desaparecer, poderia fazer qualquer tipo de milagre extraordinário, espetacular. Mas não é assim que ele prova o seu poder. Não é assim que ele prova a sua vitória. O texto fala que ele se coloca e ele começa a expor as escrituras, desde os profetas, mostrando que era necessário que tudo aquilo ali acontecesse. Essa é a ênfase dada da palavra no ministério do Senhor Jesus. Sendo assim, meus irmãos, todo discípulo que não tem isso como seu ponto principal, ele é um péssimo discípulo. Se você não dá valor à Escritura Sagrada, se você não medita nela de dia e de noite, se você não conhece o Senhor Jesus por meio das Escrituras, você não está sendo um bom discípulo, porque você não está valorizando aquilo que ele, no seu ministério terreno, valorizou em todo o tempo. Um bom discípulo, ele está atento à palavra do seu mestre. E hoje, as palavras do nosso mestre, elas estão nas Escrituras Sagradas. Essa é uma responsabilidade daquele que se diz discípulo de Cristo. Outra verdade ainda dentro dessa petição é que os discípulos foram odiados pelo mundo porque eles não eram do mundo.
O contato que eles tiveram, a transformação que eles tiveram pelo contato com o Senhor Jesus, foi tal que eles foram completamente transformados. A ação da palavra do Mestre diariamente na vida deles trouxe tal impacto que eles não pertenciam mais ao mundo. Eles foram comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles foram tirados do império das trevas e transformados para o reino do seu Filho. Eles não pertenciam mais ao mundo, porque pertenciam a Cristo primeiramente, mas também porque a mensagem deles era uma mensagem indigesta. Não era uma mensagem palatável. Eles deveriam pregar o evangelho. Antes dele, o próprio João Batista já havia perdido a cabeça por causa de pregar o arrependimento, de pregar o reino de Deus. Os discípulos, eles seriam odiados pelo mundo por causa da sua mensagem. O evangelho é algo terrível e ofensivo para o mundo. Ele tem cheiro de morte para o mundo. Nós olhamos para o evangelho e ficamos pasmos com sua graça, com a sua beleza, não é mesmo? Mas para o mundo não é assim. Nós comemoramos o Natal, mas o mundo, se o mundo conhecesse a mensagem do Natal, o mundo odiaria o Natal. Porque é a mensagem dizendo: você é um pecador, desgraçado, o que você merece é o inferno. Teve que nascer um menino em Belém para morrer um dia por você. Essa é a mensagem do Natal. E a nossa mensagem, ela é odiada mesmo. Por isso Paulo fala que eu não me envergonho do evangelho. Por que Paulo não se envergonhava? Porque há coisas de fato no evangelho que trazem vergonha. O mundo não pode ouvir a nossa mensagem e por isso o mundo nos odeia. É por isso que o Pai, nesse primeiro momento, ele pede por proteção. É por isso que ele diz que, ele fala assim: Senhor, não tire do mundo, mas livre-os do mal. Lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 16, o Senhor Jesus Cristo, mostrando o perigo que eles enfrentariam, ele fala: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Alguém quer ser discípulo de Cristo? Esse aqui é o caminho. Às vezes nós pensamos: eu quero ser um discípulo de Cristo, mas você quer ser uma ovelha enviada para o meio de lobos? Você quer ser um discípulo lá na faculdade, lá no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua? Você está disposto a falar a real mensagem do evangelho, sem tirar nem pôr e arcar com as consequências? Essa é a postura do discípulo. Nós somos ovelhas no meio de lobos, lobos vorazes, lobos que nos odeiam. Esse é o que acontece com os discípulos. Outra verdade que ainda está nessa petição é que o Senhor Jesus não pede que os seus discípulos sejam tirados do mundo, mas ele pede que eles sejam protegidos do mal. Ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E aqui nós, quando pensamos em santificação, costumamos a cometer um grande erro aqui também. Pensamos que santificação significa simplesmente não pecar. Pensamos que santificação significa: eu vou me afastar o quanto eu puder do mundo. Essa não é uma visão cristã. Essa é uma ideia monástica da Idade Média, onde os monges, eles pensavam: para nós mantermos a nossa santidade, a gente precisa ficar recluso no monastério, no alto de uma montanha, longe dos prazeres do mundo, longe da sociedade. Então ele ficava lá recluso. Isso não é santificação, isso não é santidade. Santidade é você estar no mundo, impactando o mundo com o poder do evangelho, sem se conformar com o mundo, sem ser influenciado pelo mundo. O Senhor Jesus Cristo não pede que você saia do mundo, mas que você vá para o mundo, para você poder impactar. Nós não somos luz aqui apenas na igreja, mas especialmente somos luz lá nas trevas. Lá nas trevas. Não podemos simplesmente fazer uma lista do que fazer, do que não fazer, do que ouvir, do que não ouvir, das pessoas que eu posso me encontrar, que eu não posso me encontrar, lugares que eu posso ir, que eu não posso ir. Santidade não se trata de uma lista do que eu vou fazer para não pecar. É uma transformação que o Espírito Santo faz em nós, por meio da palavra, para que possamos ser luz lá nas trevas. Precisamos estar na faculdade, precisamos estar envolvidos com a cultura, com a música, com a política, com nossa família, mesmo aqueles familiares que são ímpios, eles precisam da nossa presença. Eles precisam que estejamos lá, pregando o evangelho para eles, confrontando, chamando ao arrependimento.
Nós precisamos ser luz lá nas trevas e não apenas aqui na igreja. Santidade é estar no mundo e não se conformar com o mundo, mas impactar o mundo com a obra que Deus tem feito e fez na cruz e a obra que tem feito em nós. A segunda petição que ele faz é por santificação. Está no verso 17. O Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação, todos sabemos, é o processo que o Espírito Santo faz em nós, nos transformando dia após dia na imagem do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso através de um instrumento específico, através de vários meios, mas primordialmente através da palavra de Deus. E aqui então nós cometemos outro grande erro, muitas vezes, quando pensamos que é possível santificação sem a verdade. Aí nós pensamos, eu preciso me santificar esse ano, eu preciso me consagrar mais, eu preciso então orar mais, jejuar mais, subir ao monte, fazer campanha, qualquer seja o método. Sem a palavra, tudo isso é apenas misticismo, espiritualidade sem nenhuma eficácia. A santidade, ela está atrelada de tal modo que ela não pode ser separada da palavra. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é possível ser de outra forma. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, no verso 17, ele fala que a palavra é a espada do Espírito. Porque o Espírito usa a palavra para penetrar o nosso coração. Ele aplica a palavra ao nosso coração e nos transforma, dia após dia, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto que eu acho que mais claro coloca a relação entre santidade e a palavra de Deus é o famoso Salmo 119, lá no verso 9, onde o salmista diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ou seja, de que maneira poderá o jovem manter santa a sua vida? E ele responde: observando segundo a tua palavra. Ou seja, se eu quero uma vida de santidade, se eu quero viver uma vida sem pecado, uma luta diária contra o pecado, eu preciso olhar tudo à minha volta pelas lentes da palavra. Ela é quem me norteia através do Espírito Santo. Ele usa a palavra para moldar o meu caráter, para moldar a minha vida, para moldar as minhas percepções, para me guiar. Ela é suficiente para isso, para toda boa obra, aperfeiçoar o homem. No verso 11 ainda do Salmo 119, o salmista ele continua dizendo: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Perceba que o salmista ele entende que se ele quer não pecar contra Deus, ele precisa então guardar essas palavras no coração. Ele precisa ter essa palavra o tempo todo penetrando a sua vida, penetrando os seus pensamentos, penetrando as suas motivações. A palavra é o instrumento do Espírito Santo na santificação. Sendo assim, você que não medita na palavra, você por si só não está fazendo absolutamente nada para a sua salvação. Absolutamente nada. Então faça uma autoanálise da sua semana, da sua vida. Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem estudado? Você tem conhecido o Senhor? Muitas vezes nós falamos: eu amo o Senhor, eu amo a Cristo. Mas você conhece as suas palavras? Você conhece a sua obra revelada nas Escrituras Sagradas? Você conhece os personagens da Bíblia? Você conhece as histórias da Bíblia? Talvez nós não fazemos isso. A santidade, ela está na relação com que o Espírito Santo usa essa palavra para moldar o nosso caráter. É impossível uma vida de santidade sem meditação da palavra. Impossível. Faça o que você fizer, sem a palavra não há santificação. Não há nenhuma santificação. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele não fala: santifica-os nos louvores, santifica-os nas orações. Embora todas essas coisas sejam meios também de nos levar a Cristo, a palavra é o instrumento principal e primordial. Contudo, essa
santificação, a busca pela santidade, ela não é uma busca em si mesma, por si só. Nós não buscamos uma vida de santidade, que seria a luta contra o pecado e uma maior conformação à lei de Deus, apenas para estarmos aqui. A santificação, ela tem um propósito. A vida cristã, ela tem um propósito. O Espírito Santo trabalha em nós para um propósito. E não é apenas virmos todos os domingos à igreja. Tem um propósito a mais do que isso, além do que isso, que o Senhor Jesus Cristo coloca nos versos seguintes, o verso 18. No verso 18, o Senhor Jesus Cristo fala: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então a santificação, ela tem como propósito a missão que Deus nos deu. Mas quando lemos esse verso, uma coisa fica muito clara: a missão do nosso mestre é a nossa missão também. Perceba que o Senhor Jesus diz que do modo como ele foi enviado pelo Pai, assim também ele envia os seus discípulos. Então, para nós sabermos qual é a nossa missão, o para que fomos separados, o porquê fomos capacitados, nós precisamos então olhar para a missão do Mestre e copiar a missão do Mestre. Porque do modo como ele foi enviado, ele disse: eu também os enviei ao mundo. É para isso que nós fomos separados e santificados. E o Senhor Jesus Cristo, ele deixa muito claro a sua missão. Nesse mesmo evangelho, lá no início, no capítulo 6, no verso 38 ao verso 39, o Senhor Jesus Cristo declara a sua missão. No verso 38, ele fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Fica claro aqui, então, que a missão do Senhor Jesus, a missão do Filho, era vir ao mundo salvar pecadores como nós, morrer na cruz para salvar esses pecadores. Então, a nossa missão é proclamar esse sacrifício, é proclamar esse ato de justiça, é proclamar esse evangelho, é, de certa forma, condenar o mundo pelas suas obras e depois apresentar a obra de Cristo como única forma de sair dali, a única forma de perdão. O evangelho é isso. Duas notícias, uma péssima: você pecou, você não consegue sair dessa condição, você merece a condenação eterna, você merece o inferno. Mas, se você for até Cristo e confiar que Ele é suficiente para te salvar, então há salvação, há perdão. E é uma notícia que é dada hoje, é uma misericórdia estendida ao mundo hoje. Você tem hoje para ir até Cristo com o coração arrependido, porque naquele grande dia, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não haverá misericórdia. Há misericórdia hoje, mas quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós sabemos que naquele grande dia ele vai descer para executar o juízo. Ele vai descer para condenar aqueles que nessa vida, enquanto puderam, não entraram num acordo de paz com ele. Então nós temos hoje, você tem hoje para se render a Cristo. Faça isso enquanto você pode. Mas essa era a missão dos discípulos. Eles deveriam ir ao mundo pregando o evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo deixa isso nítido e claro no texto, conhecido também de Marcos, capítulo 15, verso 16, aonde o Senhor Jesus diz aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa era a missão dos discípulos. Assim como eu vim ao mundo, eu os enviei também ao mundo. É por isso, Pai, que eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eu vou enviá-lo para lá. Eu vou enviar todos eles para lá. E João aqui está escrevendo, sabendo que quando os discípulos ouviram aquilo naquele dia no cenáculo, eles ficaram estarrecidos, ficaram temerosos, mas Deus deu a eles o Espírito Santo. E todos eles, com ousadia, foram por todo o mundo. Os discípulos cumpriram esse ide, todos eles foram, mas João sabe que todos eles morreram. Todos eles morreram, todos eles obedeceram, foram pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura e sofreram o martírio por causa da palavra do Senhor. Todos nós falamos que queremos ser discípulos do Senhor Jesus.
Você conhecendo a sua missão, você quer ser discípulo ainda? Você sabendo que Cristo te enviou para o meio de lobos, você quer ser discípulo ainda? Você sabendo que vai ser odiado pelo mundo pela mensagem que você tem que levar, você quer ser discípulo ainda? Sabendo que a mensagem que você tem que levar é uma mensagem que o mundo não vai gostar, você ainda quer ser discípulo ainda? A verdade é que o verdadeiro cristão ele não tem opção. Essa é uma missão que nos é dada para ser obedecida. E nós não podemos nos acovardar diante dessa missão. Muito pelo contrário, como eu falei lá na reunião do presbitério, devemos olhar o chamado de ir pregar o evangelho. E mesmo vislumbrando todo o sofrimento que vai acarretar dele, porque vai, como um privilégio. Como um privilégio de sofrer por Cristo. Um privilégio que você não merece. Um privilégio que eu não mereço. Um privilégio bom demais para nós. Porque nós merecíamos o inferno. Merecíamos estar afundado no pecado. Mas o Senhor, Ele nos chamou. Mesmo você sendo também tão desprezível quanto qualquer um pecador que está lá fora. E nos deu então a missão de, você vai pelo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Então, meus irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor nos exorta a não nos acovardarmos. Nós somos soldados numa guerra muito maior do que nós. Nós não podemos ser desertores. Não tem como sermos discípulos e nos eximirmos dessa obrigação. Na sua faculdade, você tem que pregar o evangelho a toda criatura. No seu trabalho, você tem que pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eles não vão gostar. Não interessa. Ah, mas isso é discurso de ódio. Não interessa. Isso é preconceituoso. Não interessa. Eu vou ser processado. Não interessa. Essa é a sua missão. O soldado que vai à guerra, ele não tem medo. Ele pode até ter medo, mas ele não pode recuar. Ele não pode recuar. Eu exorto você, então, a palavra nos exorta. Buscarmos uma vida de santidade. Lutarmos contra o pecado. Buscarmos obedecer ao Senhor. Servir a Ele com alegria aqui na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, participarmos da mesa dEle, mas também abraçarmos os seus sofrimentos, a vergonha, tudo que um discípulo. Isso é o que nós queremos, isso é o que nós devemos desejar arduamente, sofrer por causa do Evangelho, sabendo que todos os discípulos morreram assim. E um dia, quando estivermos na glória, pela graça e a misericórdia de Deus, podemos olhar também e pensar também, olha, eu também gastei toda a minha vida pregando o Evangelho. Eu também fui humilhado na faculdade, eu também fui humilhado no meu colégio, eu também fui humilhado no meu bairro, na minha família. E a gente poder falar isso de tantos outros que sofreram tanto quanto nós. Como aqueles que João pergunta, quem são esses? E Jesus fala, e Deus fala para ele, né? Esses estão vindo da grande tribulação. Quem aqui quer ser um daqueles decapitados? É isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. Quando nós lemos o Apocalipse, aqueles decapitados é a igreja. Alguém quer ser isso? Nós somos esses que um dia adentraremos as portas celestiais e nos encontraremos com o Senhor Jesus, com todas as marcas, porque nos conformamos aos seus sofrimentos, porque falamos, Senhor, a missão foi dada e a missão foi cumprida. O Senhor falou e eu fui e preguei, sofri, fui humilhado, fui apedrejado, fui morto, mas eu cumpri a missão e eu estou aqui diante do Senhor. Essa vai ser a maior alegria. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala, bem-aventurados sois, se forem perseguidos e injuriados por causa do meu nome. Por quê? Porque assim também foram todos os profetas e aqueles que vieram antes de nós. Esse é o destino do discípulo, ser odiado e sofrer. E talvez você esteja pensando, quase com um sentimento já de medo, como que eu vou enfrentar tudo isso? Será que eu vou ter coragem de falar isso na escola? Será que eu vou ter coragem de me posicionar no trabalho, no meu bairro? Meus irmãos, a boa notícia para você é que essa força não é sua.
Se a missão dependesse da sua força, ela já tinha fracassado. A missão não depende de você, ela depende do Senhor Jesus Cristo. E isso fica muito claro no verso seguinte. Acompanhe comigo o verso seguinte, o verso 19. Depois do Senhor Jesus Cristo pedir por proteção, pedir por santificação e colocar a missão dos discípulos diante dele, o Senhor Jesus Cristo, no verso 19, ele diz: Pai, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Repito, é a favor deles, dos discípulos, dos cristãos, da igreja, é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que eu me santifico, não é porque havia pecado nele, é porque a santificação também tem um aspecto de separação, de consagração. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, é a favor deles que eu me separo para uma obra específica. Aqui, a cruz mesmo. Ou seja, a nossa santificação, ela não repousa sobre a nossa capacidade de obedecer. A sua santificação não repousa sobre a sua capacidade de não pecar. A santificação repousa única e exclusivamente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele se santificou para que você fosse santificado. Ele se santificou para que a obra dele fosse completa, para que ele enviasse o seu Espírito Santo, que então em nós nos santifica dia após dia. Um Espírito tal que é o próprio Deus trabalhando em nós, diariamente, lutando contra o nosso pecado, lutando contra a nossa carne. É o que diz Gálatas capítulo 5. A carne milita contra o Espírito. É isso que sustenta a nossa santificação. Embora na santificação nós também tenhamos que nos esforçar. Como diz Paulo aos Filipenses, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Contudo, é apenas como uma criança que está aprendendo a andar e o pai está segurando as mãos dela. Ela acha que ela está andando. Nós devemos nos esforçar, sim, mas a nossa santificação, ela repousa sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso fica ainda mais claro quando nós lemos o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 10, verso 10, Hebreus capítulo 10, verso 10, ele diz assim: temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Repito, temos sido santificados. Perceba, é um processo. Nós estamos sendo santificados. Cristo não apenas pagou os nossos pecados na cruz, Ele garantiu que nós fôssemos santificados por toda a nossa vida. Ele nos sustenta até o dia final. O dia que Ele tirar a sua mão, nós cairemos. Mas nós sabemos que aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E Ele vai, por fim, glorificar. É uma obra que não tem fim. Aquele que começou a boa obra, diz Paulo aos Filipenses, Ele é fiel para terminar. Ele pode e Ele fará. Então, não se amedronte diante do desafio da missão. Ele primeiro foi à frente. Ele sofreu. Muitos outros foram antes de nós e sofreram também. Todos os discípulos que João conviveu sofreram também. E é chegada a nossa vez de sofrer também. Alguém quer sofrer por causa do Evangelho? Às vezes nós olhamos o cenário político, a igreja especialmente, preocupada com todas essas coisas, né? E quem está acompanhando o Instagram, né, Twitter, e você vê ministro tal, e você fala, mano, isso é uma lei absurda, né? E a igreja fica preocupada, e nós pensamos, e agora, né? Como é que vamos lidar com isso, né? Meu irmão, não tenha medo. Você vai simplesmente padecer o Evangelho. E faça isso com alegria. É chegada a nossa vez de nos conformarmos ao sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E sempre veja isso, não com tristeza, mas com alegria. Bem-aventurados sois, o Senhor Jesus Cristo falou, se você padecer por causa do Evangelho. Se você padecer por causa do meu nome. Se chegar a nossa vez, vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio. Eu gostaria de terminar com duas breves exortações, orientações para as nossas vidas. Primeiro, não busque uma vida de santidade se você não estiver disposto a ler a Bíblia. Qualquer coisa fora disso é mero espiritualismo, misticismo,
pode parecer até bonito, pode até parecer espiritual, mas não tem eficácia nenhuma. Nenhuma. Como nós lemos aqui, a santificação, ela está amarrada à meditação da palavra de Deus. Ela deve ser o nosso prazer de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Então, queremos uma vida de santidade, devemos buscar uma vida de santidade, mas começamos meditando na palavra do Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo disse, santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda orientação, leia a Bíblia diariamente, estude a palavra de Deus, mas também esteja disposto a obedecer a ordem de ir pregar o evangelho a toda criatura. Não apenas leia, não apenas estude, conhecer teologia é muito bom, ler livros é muito bom, conhecer muito é muito bom, mas tudo isso é inútil se você não aplicar isso na missão que lhe foi dada. É como você ter um fuzil, saber usar, saber atirar, ter uma boa mira e polir ele e pôr na parede da sua casa. A leitura da palavra, a preparação é apenas um preparo para a missão. Nós somos santificados, separados, chamados, sustentados para uma missão. E como nós lemos aqui, a missão é a mesma do mestre, é pregar o evangelho, é levar o evangelho. Então leia a Bíblia, estude, mas coloque como meta na sua vida ser um pregador do evangelho. Não importa a sua idade, eu vejo que aqui tem crianças, não importa. Prega o evangelho na escola, prega o evangelho na sua família, prega o evangelho na sua vizinhança, prega na faculdade, revela o amor de Deus a todos os homens. Essa é a sua missão e esteja disposto a sofrer por isso. Lembre-se que a vontade de Jesus expressa nessas petições que fizemos aqui é que nós sejamos santificados na verdade para a missão de pregar o evangelho. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nessa noite o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, nós primeiro nos arrependemos porque tantas e tantas vezes, Pai, nós nos acovardamos. Tememos falar do evangelho, tememos falar do seu amor, tememos falar, Pai, do juízo que está sobre o mundo. Pai, tem misericórdia da nossa fraqueza e nos dê força, Pai. Nos dê ousadia, que o Teu Espírito Santo, Pai, assim como capacitou os discípulos a desbravarem o mundo da sua época, pregando o Evangelho e sofrendo por isso, que sejamos também nessa noite, Pai, animados, revigorados, Pai, e estados à mesma missão. Nós não, Pai, queremos nos acovardar, Pai. Nós não queremos retroceder, Pai. Nós queremos ser soldados, Pai, dispostos a obedecer a missão que nos foi dada de pregar o Evangelho. Que o Senhor, Pai, nos dê cada dia mais, Pai, força e coragem. E que se chegar a nossa hora, Pai, nos dê sim, Pai, o privilégio de sofrer por causa do Evangelho. Será uma honra e será, Pai, para a glória do Senhor e não para a nossa, Pai. Muito obrigado pela sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.